Olá, pessoal! Eu sou o Dr. Nelson Marques, e hoje vamos explorar um tema fundamental para a nossa saúde: as 10 bebidas que você deve evitar. Vocês já pararam para pensar que, muitas vezes, damos muita atenção ao que comemos, mas quase negligenciamos o que bebemos? Afinal, onde quer que estejamos, seja em casa, no trabalho, na academia ou em momentos de lazer, estamos consumindo líquidos constantemente. E, muitas vezes, são as escolhas erradas nessas bebidas que sabotam nossa saúde sem que a gente perceba. Você sabia que as bebidas desempenham um papel central no nosso metabolismo, no controle de peso e até mesmo na nossa saúde mental? Pois é, elas são muito mais do que simples formas de matar a sede. Mas calma, o objetivo aqui não é demonizar ninguém e é te ajudar a fazer escolhas mais inteligentes. Vamos percorrer esta lista de forma interativa e informativa, começando com os produtos menos nocivos e terminando com aqueles que definitivamente devemos evitar. Então, prepare-se para se surpreender e aprender com cada item desta lista. E já adianto, vá ao final, vou compartilhar algumas dicas práticas e alternativas para substituir essas bebidas de maneira saudável. Vamos lá? Número 10. Cremes não lácteos. E o início de um problema invisível. Quem aí gosta de um café cremoso pela manhã? Muitas pessoas optam por adicionar cremes não lácteos pensando que estão fazendo uma escolha saudável ou, pelo menos, mais prática. No entanto, essa escolha pode ser uma armadilha. Esses produtos, frequentemente encontrados na forma de pó ou líquido, são um coquetel de ingredientes sintéticos que sobrecarregam nosso corpo. A composição problemática. Vamos explorar os ingredientes: xarope de milho sólido ou adoçante de milho com alto teor de frutose. Você sabia que o xarope de milho é uma das principais causas do aumento de doenças metabólicas? Ele eleva rapidamente os níveis de glicose no sangue, contribuindo para a resistência à insulina. Estudos indicam que o consumo frequente de frutose processada pode aumentar o risco de doenças hepáticas e obesidade. Óleo vegetal hidrogenado. Transformado em gordura trans durante o processo de hidrogenação, esse óleo é considerado uma das substâncias mais prejudiciais ao nosso sistema cardiovascular. A gordura trans está associada a inflamações crônicas, aumento do colesterol LDL, ruim, e redução do colesterol HDL, bom. Caseinato de sódio. Surpresa! Apesar de ser chamado de não lácteo, muitos desses cremes contêm caseinato de sódio, uma proteína do leite que pode causar reações adversas em pessoas intolerantes ou alérgicas. Sabores e cores artificiais. Esses compostos químicos são amplamente usados para melhorar o sabor e a aparência, mas estão relacionados a distúrbios hormonais e até problemas neurológicos em consumo excessivo. Impacto na saúde. Consumir cremes não lácteos regularmente pode afetar sua saúde de várias formas, no aumento de inflamações crônicas no corpo. Sobrecarga metabólica causada pelo excesso de açúcar e gordura trans, problemas digestivos, especialmente em pessoas com sensibilidade a laticínios ou alergias alimentares. Alternativa saudável. Se você gosta de um café mais cremoso, experimente usar leite de amêndoas ou aveia sem adição de açúcar. Esses leites vegetais oferecem um sabor suave e nutrientes naturais, sem prejudicar sua saúde. Número 9. Águas com sabor, quando o rótulo engana. Agora me diga, você já pegou uma dessas garrafinhas coloridas, pensando que estava escolhendo algo saudável? Afinal, água com sabor soa como uma opção melhor do que refrigerantes, certo? Infelizmente, não é bem assim. A verdade por trás do rótulo. Muitas dessas águas são comercializadas com frases como feito com suco de fruta real ou essência natural. No entanto, se você olhar a lista de ingredientes, encontrará apenas 3% de suco de fruta real, em média. Açúcares disfarçados, como xarope de agave ou glicose, que causam o mesmo impacto negativo no corpo que o açúcar refinado. Adoçantes artificiais, como sucralose ou aspartame, que podem alterar a microbiota intestinal. Cores e sabores artificiais, que adicionam carga tóxica ao organismo. Riscos à saúde. Esses produtos podem parecer inofensivos, mas contribuem para o desequilíbrio glicêmico, aumentando o risco de diabetes tipo 2. Acúmulo de toxinas, devido ao uso de ingredientes sintéticos.
Desidratação silenciosa, já que o consumo excessivo de açúcares pode interferir na retenção de água pelas células. Alternativa saudável. Que tal preparar sua própria água saborizada em casa? Adicione fatias de limão, laranja, pepino ou folhas de hortelã à água filtrada. Essa alternativa não apenas hidrata, mas também fornece vitaminas naturais. Número 8. Leite com chocolate e a sobremesa disfarçada de bebida. O leite com chocolate. Uma delícia que muitos consideram inofensiva. Mas será que ele é tão saudável quanto parece? Infelizmente, a maioria das versões industrializadas dessa bebida está longe de ser uma opção nutritiva. Os perigos escondidos. Açúcar em excesso. Uma única garrafinha pode conter até 36 gramas de açúcar, o que equivale a 9 colheres de chá. Esse consumo exagerado sobrecarrega o fígado e favorece o armazenamento de gordura corporal. Conservantes e aditivos. Corantes artificiais, como o caramelo sintético, estão relacionados a efeitos carcinogênicos em estudos laboratoriais. Falsos benefícios. Embora seja rico em cálcio, o leite processado tem baixa biodisponibilidade desse mineral, ou seja, seu corpo não consegue absorvê-lo de forma eficiente. Impacto na saúde. O consumo regular de leite com chocolate industrializado pode levar a picos de glicose, aumentando o risco de diabetes. Problemas dentários, devido ao alto teor de açúcar. Inflamações sistêmicas, favorecendo o surgimento de doenças crônicas. Alternativa saudável. Para um chocolate quente saudável, misture leite de amêndoas sem açúcar com cacau 100% natural e um pouco de mel ou adoçante natural, como estévia. Número 7. Sucos industrializados e o disfarce perfeito para o açúcar. Quem nunca tomou um suco de caixinha achando que estava fazendo uma escolha saudável? Afinal, ele tem frutas no nome, certo? Errado. Os sucos industrializados são um exemplo clássico de como o marketing pode enganar o consumidor. Apesar de serem vendidos como opções práticas e nutritivas, esses produtos estão repletos de ingredientes prejudiciais. Os problemas com sucos industrializados. Pouco ou nenhum suco real. Muitas marcas usam apenas uma pequena quantidade de fruta, que geralmente corresponde a menos de 10% do conteúdo total. O restante é composto por água, açúcar, corantes e aromatizantes artificiais. Altíssimo teor de açúcar. Um copo de suco industrializado pode conter mais açúcar do que um refrigerante. Para piorar, o açúcar dos sucos é absorvido rapidamente pelo organismo, elevando os níveis de glicose no sangue. Consumi-los regularmente aumenta o risco de obesidade, diabetes e doenças cardiovasculares. Ausência de fibras. Enquanto o suco é extraído, as fibras das frutas são eliminadas. As fibras são essenciais para regular a digestão e diminuir o impacto do açúcar no sangue. Sem elas, o suco é praticamente um açúcar líquido. Impactos na saúde. Ganho de peso descontrolado devido ao excesso de calorias líquidas. Aumento da inflamação no corpo, contribuindo para doenças crônicas. Fadiga e queda de energia, já que os picos de glicose são seguidos por quedas abruptas. Alternativa saudável. A melhor forma de consumir sucos é prepará-los em casa, com frutas frescas. Escolha frutas com baixo teor de açúcar, como limão, maracujá ou morango, e consuma o suco imediatamente para aproveitar os nutrientes. Outra opção é comer a fruta inteira, garantindo a ingestão de fibras. Número 6. Bebidas esportivas e inimigas da saúde fora da academia. As bebidas esportivas são muito populares, especialmente entre quem pratica atividades físicas ou deseja se manter hidratado. No entanto, elas foram projetadas para atletas de alta performance, e não para o consumo casual. Se você não está correndo uma maratona ou competindo em esportes de alta intensidade, provavelmente não precisa dessas bebidas. Por que evitar as bebidas esportivas? Excesso de açúcar e sódio. Muitas dessas bebidas contêm quantidades alarmantes de açúcar, que podem ser desnecessárias para quem realiza exercícios leves. O sódio em excesso pode causar retenção de líquidos e aumentar a pressão arterial. Corantes artificiais.
Os tons vibrantes dessas bebidas vêm de corantes sintéticos, que podem ser prejudiciais à saúde quando consumidos regularmente. Falsa sensação de hidratação. Por conterem eletrólitos, essas bebidas podem parecer mais hidratantes, mas o consumo inadequado pode levar a um desequilíbrio no organismo. Impactos à saúde. Aumento do risco de cáries dentárias, devido à alta concentração de açúcar. Desidratação paradoxal, já que o excesso de sódio pode levar à retenção de água e dificultar a hidratação celular. Possíveis reações alérgicas aos corantes artificiais, como urticária ou problemas digestivos. Alternativa saudável. Se você precisa repor eletrólitos após o exercício, uma boa opção é a água de cocô natural. Ela é rica em potássio e tem um sabor suave, além de ser livre de açúcares e aditivos artificiais. Número 5. Chá gelado engarrafado, a ilusão do saudável. O chá gelado é frequentemente vendido como uma alternativa ao refrigerante, com a promessa de ser mais leve e saudável. Mas, na prática, muitos desses produtos são verdadeiros coquetéis de açúcar e aditivos. Os problemas dos chás gelados industrializados. Baixa concentração de chá verdadeiro. A maioria dos chás gelados contém pouquíssima quantidade de chá de verdade. Em muitos casos, a base é água, açúcar e aromatizantes. Altas doses de açúcar. Uma garrafa de chá gelado pode conter até 50 gramas de açúcar, ultrapassando a quantidade diária recomendada pela OMS, sua Organização Mundial da Saúde. Conservantes e estabilizantes. Para manter a aparência e o sabor por longos períodos, esses produtos são carregados com substâncias químicas que podem afetar negativamente o organismo. Impactos na saúde. Alterações metabólicas, causadas pelo excesso de açúcar. Danos ao fígado, devido ao consumo regular de conservantes químicos. Erosão dentária, já que a acidez do chá gelado pode enfraquecer o esmalte dos dentes. Alternativa saudável. Prepare seu próprio chá em casa. Use chá preto, verde ou de ervas, adicione gelo e, se quiser adoçar, opte por mel ou estévia. Além de ser mais saudável, essa versão preserva os antioxidantes naturais do chá. Número 4. Refrigerantes e o vilão conhecido. Os refrigerantes são, sem dúvida, uma das bebidas mais prejudiciais à saúde. Apesar de serem amplamente consumidos, os malefícios associados a eles são inegáveis. Por que evitar refrigerantes? Altíssimo teor de açúcar. Um único copo pode conter o equivalente a 15 colheres de chá de açúcar. Esse consumo exagerado sobrecarrega o pâncreas e o fígado. Gás carbônico. Embora o gás não seja diretamente prejudicial, ele pode causar desconfortos gástricos e prejudicar a digestão. Aditivos químicos. Conservantes, corantes e acidulantes tornam os refrigerantes um verdadeiro coquetel químico. Ausência de nutrientes. Os refrigerantes não possuem nenhum valor nutricional. Eles são calorias vazias que apenas contribuem para o ganho de peso. Impactos na saúde. Obesidade, causada pelo excesso de calorias. Diabetes tipo 2, devido ao alto consumo de açúcar. Danos ósseos, já que o ácido fosfórico pode prejudicar a absorção de cálcio. Alternativa saudável. Substitua o refrigerante por água com gás aromatizada naturalmente. Adicione fatias de frutas e um toque de limão para uma bebida refrescante e sem culpa. Número 3. Energéticos e um coquetel de estimulantes. Os energéticos ganharam popularidade, especialmente entre jovens, estudantes e profissionais que buscam energia rápida e prolongada. Contudo, a promessa de disposição imediata o esconde diversos perigos à saúde. Embora sejam consumidos de maneira ostensiva, a combinação de cafeína em altas doses, açúcar e outros compostos pode levar a sérias consequências. Por que os energéticos são perigosos? Altas doses de cafeína. Uma única lata pode conter mais cafeína do que várias xícaras de café. O consumo excessivo pode causar insônia, ansiedade, aumento da frequência cardíaca e, em casos graves, até arritmias cardíacas. Excesso de açúcar. O alto teor de açúcar desses produtos contribui para picos de energia seguidos de quedas abruptas, causando cansaço extremo.
Essa montanha-russa metabólica pode levar ao desenvolvimento de resistência à insulina. Mistura com outros estimulantes. Substâncias como taurina e guaraná são adicionadas para potencializar o efeito da cafeína, mas sua interação com o organismo não é totalmente compreendida e pode agravar os efeitos colaterais. Riscos ao sistema cardiovascular. O consumo regular aumenta a pressão arterial e sobrecarrega o coração, sendo especialmente perigoso para pessoas com predisposição a problemas cardíacos. Impactos na saúde. Dependência psicológica, já que muitos consumidores começam a associar o consumo à produtividade. Desidratação, pois a cafeína tem efeito diurético. Problemas renais, devido ao impacto cumulativo dos aditivos e açúcares no organismo. Alternativa saudável. Para quem busca energia, o café preto puro ou o chá verde são escolhas mais seguras e naturais. Outra dica é garantir uma alimentação balanceada e um bom descanso, pois o sono de qualidade é a fonte mais sustentável de energia. Ponto número 2. O leite saborizado, um doce disfarçado de saudável. Leites saborizados, como aqueles com chocolate, morango ou baunilha, são amplamente consumidos por crianças e até adultos. Eles são promovidos como bebidas nutritivas, mas a realidade é que estão mais próximos de sobremesas do que de alimentos saudáveis. Os problemas com leites saborizados. Altíssimo teor de açúcar. Muitas marcas adicionam açúcar em quantidades excessivas, tornando o leite saborizado uma das principais fontes ocultas de açúcar na dieta infantil. Presença de corantes artificiais. Leites saborizados, especialmente os de morango, contêm corantes que podem causar alergias e até impactar o comportamento infantil, como o aumento da hiperatividade. Baixo teor de nutrientes adicionais. Embora ricos em cálcio, o excesso de açúcar reduz os benefícios gerais e contribui para problemas metabólicos. Impactos na saúde. Cáries dentárias, devido ao açúcar combinado com a textura do leite, que pode aderir aos dentes. Risco de obesidade infantil, agravado pelo consumo frequente. Desequilíbrios alimentares, já que o sabor doce pode criar uma preferência alimentar pouco saudável. Alternativa saudável. Substitua o leite saborizado por leite puro e adicione cacau natural e um toque de mel. Outra opção é incluir frutas frescas, como banana, e bater no liquidificador para criar uma bebida naturalmente doce e rica em nutrientes. Número 1. Em bebidas alcoólicas, e os riscos invisíveis na taça. O álcool está profundamente enraizado em muitas culturas e é consumido por diversas razões, como celebrações, relaxamento ou interação social. No entanto, o consumo excessivo ou regular pode trazer consequências sérias para a saúde física e mental. O que torna o álcool prejudicial? Calorias vazias. O álcool é extremamente calórico, mas não oferece nenhum valor nutricional. Essas calorias líquidas só podem contribuir para o ganho de peso. Danos ao fígado. O consumo frequente sobrecarrega o fígado, podendo levar a condições graves, como fígado gorduroso, hepatite alcoólica e cirrose. Riscos ao sistema cardiovascular. Embora pequenas doses de vinho tinto sejam associadas a benefícios cardiovasculares, o consumo excessivo aumenta a pressão arterial e o risco de doenças cardíacas. Desidratação e perda de nutrientes. O álcool é um diurético, o que significa que promove a perda de líquidos e minerais essenciais, causando desidratação. Impacto na saúde mental. O uso prolongado está associado a depressão, ansiedade e dependência química, além de afetar negativamente o sono e a capacidade cognitiva. Impactos na saúde. Redução da imunidade, tornando o corpo mais suscetível a infecções. Danos cerebrais, especialmente com o consumo crônico e pesado. Maior risco de câncer, como o de fígado, boca e garganta. Alternativa saudável. Para ocasiões sociais, substitua bebidas alcoólicas por mocktails, coquetéis sem álcool, feitos com frutas frescas e água com gás. Além de deliciosos, são uma opção elegante e livre dos efeitos nocivos do álcool. Dicas gerais para evitar as armadilhas das bebidas prejudiciais. Leia os rótulos com atenção. Sempre confira a lista de ingredientes e os valores nutricionais antes de comprar uma bebida. Priorize bebidas naturais. Água, chá,
café e sucos frescos são as opções mais seguras e nutritivas. Evite bebidas com corantes e conservantes. Prefira produtos minimamente processados e com menor tempo de validade. Hidrate-se corretamente. Muitas vezes, a sensação de sede pode ser confundida com fome ou vontade de consumir outras bebidas. Água pura é sempre a melhor escolha. Por que evitar essas bebidas pode transformar sua saúde? Agora que passamos pelas principais bebidas prejudiciais, é importante refletir sobre o impacto que pequenas mudanças no consumo podem ter na sua saúde. O corpo humano é incrivelmente adaptável e responde rapidamente quando passamos a oferecer escolhas melhores. Vamos explorar como eliminar essas bebidas pode beneficiar diferentes aspectos da sua vida, de melhoria na saúde metabólica. Redução na resistência à insulina e evitar bebidas ricas em açúcar pode diminuir os níveis de glicose no sangue, ajudando a prevenir diabetes tipo 2. Menor acúmulo de gordura visceral. Com a redução de bebidas calóricas e processadas, seu corpo terá menos tendência a acumular gordura ao redor dos órgãos. Mais energia e disposição. Sem os picos e quedas bruscas de energia causados por bebidas açucaradas, seu corpo manterá níveis de energia mais consistentes ao longo do dia. A hidratação adequada, com água e bebidas naturais, melhora a circulação sanguínea, o transporte de oxigênio e a função celular. Saúde mental e emocional. Bebidas como os energéticos e o álcool podem afetar diretamente o humor e o sistema nervoso. Reduzi-los pode levar a menos episódios de ansiedade, insônia e até depressão. A estabilização dos níveis de açúcar no sangue contribui para maior clareza mental e foco. Benefícios cardiovasculares. Ao evitar gorduras trans e açúcares excessivos, reduz-se o risco de doenças cardíacas e hipertensão arterial. Bebidas mais saudáveis ajudam a proteger os vasos sanguíneos, reduzindo inflamações que levam à aterosclerose. Transformando seus hábitos em 5 etapas simples. Se você sente que é difícil abandonar essas bebidas de uma só vez, não se preocupe. A mudança gradual é mais sustentável. Aqui estão algumas dicas práticas para ajudá-lo. Substitua aos poucos. Troque refrigerantes por água com gás aromatizada com fatias de frutas frescas, como limão, laranja ou morango. Em vez de energéticos, experimente café com canela ou chá verde gelado. Prepare suas próprias bebidas, faça sucos naturais em casa, evitando o excesso de frutas para controlar o açúcar natural. Experimente smoothies caseiros com vegetais e uma fruta, como banana ou maçã, para adoçar naturalmente. Controle os momentos de consumo. Muitas vezes, o hábito de consumir bebidas processadas está associado a gatilhos, como assistir TV ou sair com amigos. Reconheça esses momentos e substitua a bebida prejudicial por algo mais saudável. Leia os rótulos, familiarize-se com ingredientes nocivos, como xarope de milho, adoçantes artificiais, gorduras trans e corantes. Mantenha-se hidratado. Muitas vezes, o desejo por bebidas saborosas é simplesmente sede. Tenha sempre uma garrafa de água por perto para manter a hidratação. Você já parou para pensar no que realmente está dentro da sua bebida favorita da cafeteria? Vamos conversar sobre isso de uma forma simples, mas cheia de informações científicas. Muitas das bebidas populares que você encontra em cafeterias, como chai lattes, frappuccinos e similares, são verdadeiras bombas de açúcar disfarçadas de indulgências saborosas. Para você ter uma ideia, um copo grande dessas delícias pode conter até 80 gramas de açúcar, o equivalente a 20 colheres de chá de açúcar. Isso sem contar as coberturas extras, como chantilly ou caldas, que adicionam ainda mais açúcar e calorias. Mas espera aí, por que tanto açúcar é um problema? Vamos explorar juntos. O impacto do açúcar no corpo. O açúcar que você consome pode vir de diferentes fontes, como sacarose, o açúcar branco comum, xarope de milho com alta frutose, mel ou até agave. Mas o que todos esses tipos de açúcar têm em comum? A capacidade de sobrecarregar seu organismo, especialmente o fígado. A diferença entre glicose e frutose. A glicose é a forma de açúcar que entra diretamente na sua corrente sanguínea e pode ser utilizada como energia por todas as células do corpo. Seu índice glicêmico é 100, o que significa que ela eleva o açúcar no sangue rapidamente. Já a frutose,
que está presente no xarope de milho com alta frutose e no mel, não pode ser usada diretamente pelas células. Ela precisa ser metabolizada pelo fígado. Isso sobrecarrega o órgão, que pode acabar convertendo o excesso em gordura, contribuindo para doenças como a esteatose hepática, fígado gorduroso. Curiosamente, o nosso corpo tem 40 trilhões de células que podem usar glicose, mas apenas o fígado, que pesa cerca de 1 kg, pode lidar com a frutose. Por isso, alimentos ricos em frutose têm um impacto muito maior no nosso metabolismo. E os milkshakes? Uma sobremesa líquida disfarçada. Agora, vamos falar dos milkshakes, aquele clássico dos fast foods. Um shake grande pode conter mais de 80 gramas de açúcar, e o maior tamanho do McDonald's chega a 168 gramas de açúcar e quase o triplo da quantidade diária recomendada pela Organização Mundial da Saúde, OMS. Para visualizar melhor, esse shake pode ter até 1.160 calorias. Ou seja, é como beber metade ou mais da sua necessidade calórica diária em minutos. E aqui vai uma reflexão: você acha que saciaria sua fome com um desses shakes ou só sentiria vontade de consumir mais? É aí que o excesso de açúcar atrapalha, pois ele engana seu corpo e pode levar ao consumo exagerado. Como reduzir o consumo de açúcar de forma prática? Leia os rótulos. Muitos produtos usam nomes alternativos para o açúcar, como maltodestrina, dextrose ou xarope de milho. Aprender a identificá-los é essencial. Opte por bebidas mais simples, um café preto ou um chá sem adoçante são opções muito mais saudáveis. Cuidado com os naturais, o mel e agave são tão calóricos quanto o açúcar e ainda podem sobrecarregar o fígado devido ao teor de frutose. Então, que tal repensar a sua próxima escolha no cardápio? Não precisa cortar tudo de uma vez, mas equilibrar é o segredo. Afinal, cuidar da saúde não significa abrir mão do prazer e é só uma questão de fazer escolhas mais conscientes. O que você acha? Vamos conversar sobre como fazer essas trocas no dia a dia? Comenta aqui embaixo. Continuando a nossa conversa sobre açúcar e suas surpresas. Vamos explorar mais um pouco sobre como esses excessos de açúcar podem impactar sua saúde e o que você pode fazer para se proteger disso, sem abrir mão do prazer de uma boa bebida ou sobremesa. Os efeitos a longo prazo do açúcar no corpo. Embora aquele frappuccino ou milkshake pareça inofensivo no momento, o consumo constante de grandes quantidades de açúcar pode ter efeitos nocivos a longo prazo, como o aumento do risco de diabetes tipo 2. O consumo excessivo de açúcar pode fazer com que o corpo desenvolva resistência à insulina, um dos principais fatores no desenvolvimento do diabetes. Problemas cardiovasculares. O açúcar em excesso é um dos principais responsáveis pelo aumento de triglicerídeos e colesterol ruim, LDL, o que pode levar a doenças cardíacas. Obesidade e ganho de peso. O açúcar tem muitas calorias, e quando consumido em excesso, pode contribuir para o acúmulo de gordura, principalmente na região abdominal. Esses são apenas alguns exemplos, mas as pesquisas estão cada vez mais mostrando que o açúcar não é apenas uma questão de calorias e ele é um verdadeiro vilão para a nossa saúde, afetando diversos órgãos e sistemas do corpo. Por que o açúcar está em quase tudo? Você já percebeu como o açúcar está presente até nos alimentos mais inesperados? Isso não é por acaso. As indústrias alimentícias sabem que o açúcar tem um efeito viciante. Ele ativa os centros de prazer no cérebro, liberando dopamina, o neurotransmissor responsável pela sensação de bem-estar e recompensa. É por isso que é tão difícil parar de consumir alimentos doces. Mas eu posso ser mais feliz sem açúcar? Claro! O segredo está em reaprender a saborear os alimentos de maneira diferente. Os benefícios de reduzir o açúcar não se limitam à saúde física, mas também ao seu bem-estar mental e emocional. Imagine-se mais energizado, com menos desejos por doces e com uma sensação constante de equilíbrio. Alternativas saudáveis e saborosas. Não precisa eliminar os sabores doces da sua vida para ser saudável. Existem várias opções para adoçar de maneira mais consciente e natural, sem cair na armadilha do açúcar refinado. Veja algumas alternativas. Stevia, um adoçante natural que não afeta os níveis de glicose no sangue. Eritritol, um adoçante de baixo índice glicêmico, que tem menos calorias que o açúcar comum.
Frutas, além de serem naturalmente doces, as frutas também oferecem fibras, vitaminas e antioxidantes, tornando-se uma excelente alternativa para matar a vontade de doce. Cacau puro, além de ter um sabor rico e delicioso, o cacau é cheio de antioxidantes, e um pouquinho dele pode adoçar de forma natural. Dica prática: que tal experimentar um smoothie de frutas ou um chá gelado adoçado com stevia no lugar de bebidas carregadas de açúcar? Vai ser refrescante e muito mais saudável. O que o seu corpo realmente precisa. No fim das contas, o que seu corpo realmente precisa não é de açúcar, mas de nutrientes que ajudem a mantê-lo saudável e energizado. A glicose é uma fonte importante de energia, mas consumir o açúcar de maneira equilibrada e natural é fundamental. Quando consumimos açúcares refinados em excesso, estamos apenas alimentando uma fome artificial, que não nos traz benefícios duradouros. Lembre-se, a moderação é a chave. Você não precisa cortar o açúcar completamente, mas sim aprender a escolher as opções mais saudáveis e a saber a quantidade ideal para o seu corpo. Assim, você consegue saborear suas bebidas e sobremesas favoritas de forma mais consciente, sem sobrecarregar sua saúde. Vamos entender melhor como o açúcar e seus diferentes tipos afetam nosso corpo, e por que ele pode ser mais prejudicial do que imaginamos. Quando você consome 100 gramas de açúcar, apenas 50 gramas dessa quantidade se transformam em glicose, que é usada por todas as células do nosso corpo. Mas o outro 50% é frutose, que só pode ser processada pelo fígado, e aqui está o problema. O fígado tem uma capacidade limitada, e o excesso de frutose pode sobrecarregá-lo, levando a condições como a doença hepática gordurosa. Surpreendentemente, vemos casos de fígado gorduroso não alcoólico até em crianças de 8 anos. Agora, vamos falar sobre dois aspectos do açúcar que são prejudiciais. Primeiro, o aumento rápido dos níveis de açúcar no sangue, o que exige que nosso corpo libere insulina e, com o tempo, pode levar à resistência à insulina. Segundo, a frutose, que é metabolizada no fígado e pode causar danos, contribuindo também para a resistência à insulina de outra maneira. É aqui que entra a questão dos diferentes tipos de açúcares. O índice glicêmico, IG, é uma medida de quão rapidamente um alimento pode elevar os níveis de glicose no sangue. O açúcar de mesa, ou sacarose, que é um disacarídeo composto de glicose e frutose, tem um IG de cerca de 65. Isso significa que ele vai elevar seus níveis de glicose, mas leva um tempo um pouco maior para ser absorvido, pois precisamos quebrar essa ligação química antes. Agora, quando essa sacarose é transformada em xarope de milho com alto teor de frutose, HFCS, o cenário muda. O HFCS é absorvido muito mais rapidamente, porque já está dividido em glicose e frutose. O índice glicêmico do HFCS pode chegar a 87, o que significa que ele aumenta o açúcar no sangue mais rapidamente do que o açúcar de mesa e, além disso, contém mais frutose, o que pode prejudicar ainda mais o fígado. E aqui vem uma surpresa: você pode achar que o mel ou o xarope de agave são mais naturais, e portanto, mais saudáveis, mas na verdade, eles frequentemente têm ainda mais frutose do que o xarope de milho com alto teor de frutose. Isso não significa que você deva evitá-los completamente, mas sim que, se você for metabolicamente saudável e consumir uma quantidade moderada, como uma colher de chá de mel de vez em quando, você provavelmente não estará sobrecarregando seu fígado nem descontrolando seus níveis de glicose. Porém, é importante entender algo crucial: a ideia de que devemos nos preocupar apenas com os açúcares adicionados, como vemos nos rótulos nutricionais, é uma falácia. O açúcar naturalmente presente nas frutas, quando transformado em suco, tem o mesmo efeito no corpo que o açúcar adicionado. São as mesmas moléculas. O que faz a diferença é a quantidade e como elas afetam o fígado e o controle do açúcar no sangue. Em resumo, se você entendeu tudo o que discutimos até agora, vai perceber por que a questão do açúcar adicionado ou é apenas uma parte do problema. A frutose e o açúcar podem ser muito mais prejudiciais do que muitos de nós pensamos, e o fígado é o principal órgão envolvido nesse processo. É essencial perceber como o consumo excessivo de frutose, especialmente em formas concentradas como o xarope de milho com alto teor de frutose, HFCS, pode ser extremamente danoso a longo prazo. Embora o corpo precise de glicose para suas funções diárias, a frutose tem um caminho metabólico diferente.
Ela é absorvida diretamente pelo fígado, e se consumida em excesso, pode ser convertida em gordura. Esse processo pode sobrecarregar o fígado, levando ao que conhecemos como doença hepática gordurosa não alcoólica, DEGNA, uma condição que está cada vez mais comum em jovens e crianças. A DEGNA, que está ligada ao acúmulo de gordura no fígado sem o consumo de álcool, é um indicativo claro de que o açúcar, particularmente o excesso de frutose, está causando danos significativos. E esse dano não é limitado apenas ao fígado. Com o tempo, a resistência à insulina se torna uma consequência dessa sobrecarga, afetando a capacidade do corpo de usar a glicose de maneira eficiente. Isso contribui diretamente para o aumento de problemas como diabetes tipo 2, que tem se tornado uma epidemia global. Se pensarmos no impacto do consumo diário de frutose e açúcares em excesso, podemos observar que isso não se resume apenas a questões estéticas ou a ganho de peso. As implicações para a saúde cardiovascular e o risco de doenças metabólicas como o diabetes são imensos. O problema é que muitos alimentos processados e bebidas industrializadas contêm uma quantidade assustadora de frutose oculta, muitas vezes disfarçada sob nomes como o xarope de agave ou o mel, que, como já vimos, podem ter mais frutose do que o próprio HFCS. Então, a chave para lidar com essa questão está no equilíbrio. Se você for consumir açúcar ou adoçantes naturais, faça isso com moderação. Para aqueles que estão metabolicamente saudáveis, uma pequena quantidade ocasional de mel ou agave não será um grande problema. Porém, quando consumimos esses ingredientes em grandes quantidades e com frequência, estamos desafiando a capacidade do fígado de processá-los adequadamente, o que pode levar a problemas de saúde mais sérios no futuro. Agora, vamos pensar sobre como podemos reverter ou prevenir esses danos. A primeira coisa a fazer é reduzir a ingestão de açúcares adicionados e produtos ricos em frutose. Isso inclui não só doces, mas também sucos industrializados e refrigerantes, que são algumas das fontes mais comuns de frutose concentrada. Além disso, incluir alimentos ricos em fibras, como frutas inteiras, legumes e grãos integrais, pode ajudar a reduzir o impacto do açúcar no corpo, pois as fibras ajudam a controlar os níveis de glicose no sangue. A prática regular de atividade física também desempenha um papel vital. O exercício não só ajuda a controlar os níveis de glicose no sangue, mas também melhora a saúde do fígado e diminui o risco de resistência à insulina. Além disso, um estilo de vida saudável, com foco em uma alimentação balanceada, é a melhor forma de prevenir os danos causados pelo excesso de açúcar e frutose. É crucial que nos tornemos mais conscientes do impacto que o açúcar tem sobre a nossa saúde. Não se trata apenas de um problema de estética ou de calorias extras, mas sim de um fator-chave no desenvolvimento de doenças crônicas. Então, da próxima vez que você escolher um alimento ou bebida, pense em como ele pode afetar seu fígado e seu controle de glicose. A moderação é o caminho para uma vida mais saudável e equilibrada. E lembre-se, pequenas mudanças no seu dia a dia podem ter um impacto profundo a longo prazo. Agora, vamos aprofundar um pouco mais sobre as estratégias para melhorar sua saúde metabólica e como você pode aplicar esse conhecimento de maneira prática no seu dia a dia. O primeiro passo, como já mencionamos, é reduzir a ingestão de frutose e açúcares adicionados. Isso não significa que você precisa cortar completamente todos os alimentos doces ou eliminar totalmente produtos como mel ou agave, mas sim ser consciente da quantidade que você está consumindo. Se você for comer algo doce, prefira opções naturais e sem aditivos, como frutas frescas, que além de fornecerem sabor doce, também são ricas em fibras, vitaminas e antioxidantes que ajudam a minimizar o impacto do açúcar no corpo. Outro ponto crucial é o controle da glicose no sangue. A glicose, que é a principal fonte de energia para o corpo, pode ser consumida de forma mais eficiente se você evitar grandes picos nos níveis de açúcar no sangue. Para isso, evite alimentos com alto índice glicêmico, como pães brancos e massas refinadas, que são rapidamente digeridos e causam um aumento abrupto na glicose. Em vez disso, escolha carboidratos complexos, como arroz integral, quinoa e batatas doces, que liberam glicose de forma mais gradual. Além disso, uma dieta rica em gorduras saudáveis pode ser uma excelente estratégia para equilibrar os níveis de açúcar no sangue e melhorar a saúde do fígado. Fontes de gorduras boas incluem abacate, azeite de oliva extra virgem, nozes, sementes e peixes como salmão e sardinha, ricos em ômega 3.
Essas gorduras não só fornecem uma energia sustentável, mas também ajudam a combater a inflamação no corpo, o que é essencial para a saúde do fígado e do metabolismo. Agora, falando sobre atividade física, o exercício regular tem um efeito poderoso no controle da glicose no sangue e no aumento da sensibilidade à insulina. Isso significa que o seu corpo será mais eficiente em usar a glicose, e o risco de desenvolver resistência à insulina diminui significativamente. Se você não pratica exercícios regularmente, começar com atividades simples como caminhadas, andar de bicicleta ou até mesmo sessões curtas de treino de resistência pode trazer grandes benefícios. O importante é manter uma rotina consistente de atividades físicas, combinando exercícios aeróbicos, como corrida e natação, com treinamento de força, como musculação. Além disso, reduzir o estresse é uma parte fundamental de qualquer plano para melhorar a saúde metabólica. O estresse crônico eleva os níveis de cortisol, um hormônio que pode levar ao acúmulo de gordura abdominal e prejudicar a função do fígado. Práticas de relaxamento, como meditação, yoga ou simplesmente dar uma pausa para respirar profundamente, podem ajudar a reduzir os efeitos do estresse e melhorar a sua saúde geral. Por último, o sono de qualidade não pode ser negligenciado. Durante o sono, o corpo realiza processos vitais de recuperação e desintoxicação, e isso inclui a regeneração do fígado. A falta de sono ou o sono interrompido podem afetar negativamente o metabolismo e contribuir para o aumento do risco de doenças metabólicas. Tente manter uma rotina de sono regular, com pelo menos 7 a 9 horas de sono por noite, e crie um ambiente propício para um descanso reparador. Se você aplicar esses ajustes simples e conscientes ao seu estilo de vida, estará não apenas prevenindo os danos causados pelo excesso de açúcar e frutose, mas também promovendo a saúde do seu fígado, melhorando o controle de glicose e reduzindo o risco de doenças como diabetes e síndrome metabólica. A chave é entender como os alimentos e hábitos diários afetam o seu corpo e fazer escolhas mais inteligentes para apoiar a sua saúde a longo prazo. Agora, que tal começar a implementar essas mudanças em sua rotina? Pode ser um pequeno passo de cada vez, mas lembre-se, mudanças consistentes e sustentáveis são sempre mais eficazes do que tentar transformar tudo de uma vez. Se você sentir que está no caminho certo, pode até mesmo ver os resultados em sua energia, disposição e bem-estar geral. Vamos falar sobre bebidas energéticas. Quando você dá uma olhada em uma dessas latas, a primeira coisa que você percebe é que, na essência, são basicamente água com açúcar ou substâncias artificiais. A principal diferença aqui é que elas adicionam um estimulante, geralmente cafeína, que é a mesma substância que encontramos no café. Ou seja, se você está tentando evitar o açúcar, por que não simplesmente tomar uma xícara de café? Claro, não estou dizendo que você não pode tomar uma ou duas xícaras por prazer, mas é importante ter em mente que não deve começar a consumir café o tempo todo, como se fosse uma fonte constante de energia. Isso porque a verdadeira energia vem de um processo biológico bem simples, e seu corpo usa combustível e oxigênio para gerar energia. Quando você sente que tem mais energia após consumir uma bebida energética, isso é, na verdade, um efeito da cafeína, que o enganou o seu corpo. Ela faz você usar alguns recursos mais rapidamente, como se estivesse gastando sua energia antes de tempo. É como se você estivesse antecipando o pagamento do seu cartão de crédito, usando um recurso agora e tendo que pagar por isso mais tarde. A longo prazo, isso leva ao esgotamento. Não caia nessa ilusão. Mas, o que você talvez não saiba é que esse consumo constante de bebidas adoçadas não apenas sobrecarrega seu sistema com calorias vazias, mas também afeta o equilíbrio do seu corpo a longo prazo. O açúcar excessivo pode causar resistência à insulina, aumento do risco de doenças cardíacas, diabetes tipo 2 e até problemas dentários. E, sim, pode ser viciante. Assim como o café com cafeína, que estimula o corpo ao gastar energia rapidamente, o refrigerante também faz você sentir uma energia instantânea, mas é uma energia falsa. No final das contas, você paga o preço mais tarde, com quedas de energia, cansaço e uma série de complicações. E o que fazer então? A resposta é simples: reduza o consumo de bebidas açucaradas e dê prioridade a opções mais saudáveis, como água, chás sem açúcar ou até bebidas mais naturais, como água de coco ou sucos naturais, sem adição de açúcar. Claro,
pode ser difícil mudar os hábitos de consumo, especialmente se você cresceu em um ambiente onde essas bebidas são parte do cotidiano. Mas você tem o poder de mudar isso. Comece aos poucos. Experimente trocar uma lata de refrigerante por uma xícara de chá gelado sem açúcar ou água com limão, por exemplo. Além disso, o seu corpo vai te agradecer. Ao reduzir a ingestão de açúcar e estimulantes artificiais, você vai perceber que a energia vem de fontes mais naturais e sustentáveis, como uma alimentação balanceada e sono de qualidade. Isso vai fazer uma diferença enorme na sua disposição, no seu humor e na sua saúde geral. Então, que tal começar hoje a pensar sobre o que você está bebendo? Se você quiser saber mais sobre como ter uma vida mais saudável e cheia de energia verdadeira, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e continuar acompanhando os vídeos. Vamos juntos nessa jornada para cuidar melhor do nosso corpo e viver com mais vitalidade e equilíbrio.